Então, hoje nós estamos aqui com a Sheila Paiva, que eu conheci lá durante o intercâmbio em Malta. E eu gostaria, Sheila, que você se apresentasse um pouquinho e falasse de como você escolheu Malta, se foi seu primeiro intercâmbio, como que foi. Ah, perfeito. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Amando realmente essa amizade que nasceu em Malta Sim. e hoje poder compartilhar um pouquinho. Então, eu sou Sheila, eu sou mineira e vivo, na época, eu morava em Aracaju, né? Há Aham. muitos anos, sou professora de Universidade Federal e o inglês sempre foi uma barreira para mim. E eu nunca tinha feito intercâmbio oficialmente antes. Eu Uhum. tinha feito intercâmbio pessoalmente, assim, fui fazer, na verdade, uma pesquisa na Itália e queria muito fazer o intercâmbio exatamente porque eu tinha essa necessidade de aprender, treinar, praticar o inglês exatamente pela profissão e não Uhum. tinha muita coragem. Como eu não tive oportunidade de estudar inglês na escola básica, Uhum. né? Eu acabei optando por intercâmbio para 40 mais, porque eu já era 40 mais na Aham. época. E aí comecei a pesquisar lugares. Para minha surpresa, eu não conhecia Malta. Uhum. Sempre ouvi falar em intercâmbio Estados Unidos e Londres, né? E Sim. aí procurando um lugar que tivesse uma questão mais acessível, né, um valor mais acessível, que tivesse esse diferencial de pessoas adultas, porque geralmente intercâmbio é muito grupo teen, né? E eu Uhum. ficava pensando, meu Deus, ficar no meio de um monte de Adolescente. adolescente, né? E aí foi batendo aquele medo, eu comecei a pesquisar e cheguei a descobrir Malta, Uhum. né? Para minha surpresa, eu descobri que era dos pontos mais conhecidos para intercâmbio, era de certa forma mais acessível, e as recomendações também que eram para pessoas que desejavam praticar o inglês mais iniciante, Uhum. principalmente, né? E aí foi quando tudo começou, uma longa aventura que a gente vai poder contar aqui. Sim. E aí você passou um mês, né, em Malta? Então, eu contratei 3 semanas, né? Uhum. Foi de 21 dias. É exatamente porque caiu justamente no meu período de férias da universidade. Uhum. Então, eu queria ficar pelo menos as 3 semanas imersa no idioma, porque para mim faria toda a diferença, né? Sim. E depois que você viveu essas 3 semanas, você acha que fez diferença ou não? Porque muitas pessoas chegam aqui, tipo, ai, eu não quero sair do meu emprego, ou eu só tenho 15 Hum, dias de férias, 3 semanas de férias. Você acha que compensa? Acha que não compensa? E eu sempre falo que sim, compensa, porque a pessoa não vai sair fluente, mas ela vai uhum. destravar ali o inglês. Como que foi sua percepção? Exatamente isso. Eu queria um período curto, mas não tão curto que eu pudesse também começar realmente assim, não uma fluência, mas uma imersão Uhum. e um diálogo básico, até para criar coragem e ver se era isso mesmo que eu queria. Achei que foi suficiente para um pontapé inicial. Uhum. Obviamente, quem pode ficar 3 meses, seis Sim. meses, a experiência ela é muito maior. Mas para mim fez toda a diferença, que eu já fiz, inclusive, mais um intercâmbio depois, né? Uhum. Para mim fez muita diferença, principalmente viver o cotidiano, ver se é aquilo mesmo, e depois planejar um segundo intercâmbio e que coubesse realmente dentro dessa questão das férias, né? Eu não podia ficar muito tempo afastada, foi logo depois da pandemia, né? Foi, aham. E aí eu não podia tirar uma licença maior, eu falei, vou fazer uma amostra grátis, né? Vou ali Uhum. experimentar. E foi perfeito para o que eu queria, foram férias maravilhosas. E assim, me deu muita coragem experimentar, vivenciar, até assim, se eu ia querer quarto compartilhado, se eu não ia querer, porque quando você já contrata para longo período, pode ser que você se arrependa de alguma das suas Sim, decisões, com certeza. Eu né? falo isso para os meus clientes, para as pessoas que chegam, a pessoa, ai, não sei se eu fecho 6 meses, eu pego e dou essa opção. Olha, por que que você não fecha uma curta duração, 2, 3 meses, e chegando em Malta, se você vê, não é isso que eu quero, aí você dá entrada no visto de estudante. Tem como fazer isso? Claro, tem que fazer bem antes do prazo dos 90 dias vencer para dar tempo do visto sair. Mas é algo que é super possível e para quem tá em dúvida, né, tem essa opção. Perfeito. Eu acredito que é uma excelente escolha esse prazo de um mês, pelo menos, né? Porque assim, se você desejar na segunda semana, você souber que é aquilo mesmo e tiver disponibilidade de, a gente fala esticar, né? De poder Sim. estender,
melhor ainda, porque você não tem que retornar ao Brasil, né? Sim, Hoje em dia exato. a gente consegue passagem flexível para retorno e tudo. Se a pessoa tem essa disponibilidade, o que eu aconselho é vai para um de curto período e tendo a possibilidade de estender. Sim. Até porque tem os benefícios de poder trabalhar, né? Tem Sim, uma tem série de tudo coisas que eu isso, é. acabei não necessitando, não usufruindo. Mas para quem tem essa disponibilidade, eu acho que é a melhor decisão, sabe? Sim, nossa. Não, e essa questão da imersão também é muito importante, né? Porque tem um outro lado de Malta que as pessoas, mas lá fala maltês, não é só inglês. Porque quando a gente pensa em intercâmbio de inglês, Estados Unidos todo mundo fala inglês. Sim. Na Inglaterra, Irlanda, na Irlanda também as pessoas não falam, não é o idioma oficial o inglês, né? É o Aham. gaélico, se eu não me engano. Isso. Então, mas a gente tem a impressão que todo mundo lá fala inglês. Mas em Malta, não, todo mundo fala maltês e não é bem assim. Eu conversei com uma outra intercambista e ela, não, lá eu só via intercambistas, então todo mundo falava inglês. E é muito isso, né? Você teve dificuldade, você compartilhou quarto, apartamento, como que foi? Lara, eu vou voltar só um pouquinho na questão do idioma, porque é Aham. super interessante. Como eu já tinha morado na Itália quase 3 meses, Ah, sim, verdade. e o que eu descobri, o que me deu coragem, exatamente por não ser fluente em inglês ainda, Aham. é que ali está do lado da Sicília, e Sim. lá são 3 idiomas, né? O Sim. maltês, o inglês e o italiano. Uhum. Inclusive, eu acabei brincando, depois que eu acabei falando meio a meio italiano e meio inglês. Fui lá para Já fez treinar os dois dois intercâmbios, né? dois intercâmbios, né? Porque, inclusive, no momento em que eu precisei, eu tive uma necessidade, né, por um certo estresse, de ir ao dentista. Né? Era um primeiro socorro que eu tive lá. E aí, para minha surpresa, eu não tive dificuldade nenhuma, tanto com o italiano, que eu era mais fluente, né, quase um nível intermediário, quanto o inglês. Então, eu iniciei com o inglês e ia para o italiano muito tranquilamente, porque a maioria das pessoas falava italiano e a dentista era fluente em italiano. Então, mesmo na minha dificuldade com o inglês, acabou que eu consegui me virar, porque lá é como você falou, tem muito intercambista, tem gente do mundo todo, turco, né, Sim. italiano, o que você quiser. Claro que o objetivo principal era o inglês, mas acho que essa diversidade também e a localização ali foi muito estratégica. Sim. Sobre a questão do quarto, um dos meus receios foi esse. Uma das coisas que me fez fechar com a escola, que a gente. Porque, na verdade, eu decidi de última hora. Eu comprei praticamente um mês antes do Nossa, intercâmbio. aham. Foi muito de última hora. E aí foi exatamente a hospedagem, que estava num preço bem acessível, só que era quarto compartilhado. E depois que a gente já está depois dos 40, a gente quer um certo Depois dos conforto, a gente 30. vamos falar depois 30 a É, mais, os né? 30 A gente mais. quer um certo conforto, a gente quer uma certa privacidade, principalmente porque eu estava num clima de férias, era intercâmbio, mas era clima de férias. E eu fiquei um pouco receiosa. Porém, foi uma experiência assim maravilhosa. Os alojamentos, né? Foram alojamentos muito bem divididos, bem organizados. Para minha surpresa, foi muito tranquila a experiência. Eu fiquei com 2 colombianas, Ó. né? Coincidentemente, então também treinei um pouquinho do espanhol, mas foi bem tranquilo, é muito perto, né? A escola é Club Class, o alojamento é muito pertinho, é super bem localizado, centralizado, Malta tudo é perto, Sim, né? tudo é perto. E Aham. assim, proporcionou uma integração. Fiz muitos amigos que até hoje aqui no Brasil a gente se encontra, né? Foi muito tranquilo, mais tranquilo do que eu imaginava, Sim, realmente. eu gosto de falar isso para as pessoas. Olha, você vai estudar inglês, mas não é só o inglês, né? É fazer Não. amizades, é viver com pessoas de outras culturas que você nem imaginava. Eu nunca imaginava que eu ia para Malta e ia fazer amizade com turcos e com japoneses. Nunca. Exato. Aí o pessoal fala muito assim, a Club Class é uma escola maltesa que tem um custo-benefício muito bom e Sim. acaba sendo escolhida pela maioria dos brasileiros até pela conversão do real para o euro. Então acaba Sim. compensando mais do que outras escolas muito boas também. E aí o pessoal, ai, na Club Class tem muito brasileiro. Aí eu cheguei lá naquela atividade do primeiro dia, que né, faz o passeio ali pela região de San Julius pra gente conhecer, só tinha japonês. E eu, gente, tô no Japão. No Japão, com essa praia, super verão. Mas assim, foi ótimo, foi uma experiência ótima também. Assim, tem essa amizade de internet ainda com as japonesas, a gente manda recado. Tinha uma, Sim. inclusive, que tava lá em Malta agora. E eu falei, ai, não acredito. A gente podia ter combinado direitinho, né? Porque eu vou esse ano.
Mas assim, foi muito, muito legal. E muito legal, uma coisa que para mim fez diferença até em termos de encorajamento foi isso. Porque quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, obviamente que você vai ter uma imersão muito legal, mas você fica acanhado e constrangido por não ser fluente ainda. Sim, E tem lá, isso exatamente também. por ter várias nacionalidades, a língua que você vai se comunicar em comum é o inglês. E Uhum, nem todo mundo é fluente. Então você acaba ficando com menos vergonha, porque sim, você vê que os outros têm a mesma dificuldade ou a mesma necessidade de praticar que você. Então você não tem medo de errar, sim, é porque também não é verdade. a língua nativa da outra pessoa. Uhum, é Isso para mim verdade. fez toda a diferença, né? Diferente de Londres e de outros lugares, acho que isso me encorajou mais, sabe, Uhum. Larissa? O fato de não ser a língua materna de ninguém que estava ali na escola, né? De ninguém que estava ali ao redor, isso me deu coragem para falar errado, para tentar acertar. Isso fez toda a diferença, sem dúvida. Sim, verdade. Eu não nunca tinha pensado por esse lado. Eu pensava muito assim da questão, ai, tava todo mundo ali aprendendo. A Aham, minha professora, ela colocava a gente pra fazer grupos com todo mundo. Por exemplo, ela nunca deixava sim, repetir o mesmo grupo. Então você ia conversando com cada um da sala, e aí com tailandês, com turco, com chinês, com legal. coreano, pra gente ver a pronúncia de cada um. Eu achei isso Sim, ótimo. E aí, agora isso fantástico. que você falou também faz muito sentido, né? Tava todo mundo ali começando, ninguém era Mesmo lá. fluente. E realmente, eu conversava com as japonesas e tá. Claro, no primeiro momento ali, você tem coisas que Sim. você não entende. Você fala uma coisa, a pessoa fala outra. Mas aí você vai treinando tanto que o seu ouvido já vai reconhecendo. Não, o sotaque do japonês é diferente, mas ele tá querendo dizer isso. Então, eu gostei muito, né? Você sai até mais preparado do que ir para um país em que o sotaque é todo padrão, né? Sim, O treinamento auditivo ele é um pouco mais difícil no início, mas hoje eu entendo inglês com vários sotaques de uma forma muito mais fácil. sim, bem melhor. E assim, agora falando de Malta. Como que foi sua Ah, experiência ao chegar em Malta? O que, que você achou, o que, que não achou? Como que foi sua viagem em si? Conta aí um pouquinho pra gente. olha, foi uma coisa muito particular, né? Eu dei um azar, mas que no final foi uma sorte, né? Eu tiro sempre um aprendizado. Quando eu fui para Malta, eu fiz escala, conexão em Roma. E quando eu cheguei em Malta, você vai lembrar que eu estava sem Sim. mala, né? Pela primeira vez eu despachei, estava toda empolgada e eu fiquei. Dos 21 dias que eu fiquei em Malta, eu fiquei 20 dias sem a minha mala. Eu lembro. E isso para mim no início foi um desespero, mas assim, resumindo a história, exatamente por ser um clima extremamente tropical, a época que nós fomos era um alto verão europeu, Sim, muito né? Eu lembro quente. que foi o mês de agosto, exatamente por ser uma ilha, né? E as pessoas estarem muito à vontade, os alunos da escola estarem com as roupas muito à vontade, porque todo mundo depois da aula vai para a praia, né? E a situação ali ser mais descolada, mais informal, isso me ajudou muito, porque eu sobrevivi 20 dias com 2 biquínis e algumas roupas, 3 mudas de roupa, os 20 dias, praticamente todo dia esperando a minha mala chegar. E para mim, assim, eu não perdi a oportunidade. Não foi o que eu tinha programado, Claro, obviamente, aham. em termos de férias, mas em contrapartida, eu acabei me aproximando mais da realidade local, uma cidade extremamente linda. Os passeios eram mais diurnos, eu acabei aproveitando mais, até porque lá escurece bem tarde, Tarde, né? sim, aham, no É verão. é uma coisa que eu adoro na Europa. Então, assim, não me atrapalhou em absolutamente nada, no sentido de conhecer, de fazer trilha, de ir para as praias, de estar com as pessoas e viver realmente a cidade, o país, os bairros mesmo. Não fui, obviamente, para os clubes à noite, mas chegava à noite eu estava tão cansada também de Tem ter isso explorado. também, aham. Eu acho, o clima também, eu falo isso, né? O verão, ele é muito bom Exato. pra você aproveitar isso do verão europeu, e tem muita gente na ilha, e tudo, e tem as festas, tem os festivais, porém é muito quente. Então, eu mesma tentava sair dia sim, dia não, pra um dia descansar, porque não dava pra ficar debaixo do sol todos os dias, é muito quente. Verdade, verdade. E Mas foi uma experiência muito legal. Assim, me
surpreendi com todos os imprevistos, mas de uma forma muito positiva, apesar do estresse. Apesar do estresse. E também fica aí a dica para as pessoas que é super possível ir para Malta, passar um mês com uma mala de mão. Uma malinha de mão depois. Eu sempre viajei com a mala de mão. Foi a primeira vez que eu despachei. Enfim, voltei a viajar com uma mala de mão. Agora até 45 dias com a mala de mão. Pois é, eu vou testar agora, porque assim, na época eu fui com mala grande, mas também só tive dor de cabeça, porque a minha mala também estragou que companhia aérea e tal e tudo mais, então eu tive que abandonar minha mala novinha, comprar uma usada, então isso já me deu dor de cabeça também, e eu ainda fiquei 4 meses lá, né? Então depois disso falei, não quero mala grande nunca mais na minha vida. Fora que não tem voo direto, então em algum momento vai ter que fazer uma conexão. Sim. Olha, precisa de tão pouco para viver um mês em Malta, Sim. que eu realmente vivi isso na prática. Depois disso eu falei, o quê? A gente precisa de muito pouco para sobreviver. Sim, verdade. E fora que, por exemplo, é mais econômico também, né? Hoje em dia as companhias aéreas cobram muito, assim, a última vez que eu olhei é na faixa de R$ 500, só um trecho, né? Então, para ir e para voltar. E dentro de Malta, dentro da Europa, tem os voos internos que são bem em conta. Malta tá perto, né? Igual você falou, da Sicília, de Atenas, na Grécia, de Roma, na Itália. Então, tem muitos lugares que tem voo direto, porém também essas companhias aéreas low cost, e se você despacha, fica muito mais caro. Mais então, caro que a própria passagem. Né? Exatamente, mais caro que a própria passagem. Então, assim, vale a pena realmente, principalmente se a pessoa vai no verão, né? Ir com pouca coisa, aproveitar mais e não se importar tanto com isso. Agora, Sheila, teve algum passeio assim que você amou fazer em Malta e que você, nossa, todo mundo tem que fazer? Ai, meu Deus, Valeta. Valeta. Aquele passeio. A gente deu uma sorte que estava tendo festival de vinhos, né? Várias coisas. Showzinho direto. Todos os passeios são muito lindos, maravilhosos, né? Mas eu, particularmente, gostei mesmo de ir conhecer Valeta. Fui umas 2 ou 3 vezes. Mas, assim, todas as praias é difícil até escolher uma. Sim. Muito difícil escolher uma, mas assim, o que eu lembro de imediato que ficou bem marcado realmente foi fim de tarde ali nas principais ruas ali de Valeta, lá em cima naquela... No Upper Barraca? No lá Jardim, Upper Barraca Garden, que você vê ali as 3 cidades. Maravilhoso, é muito lindo. Sim. E a gente também, eu não sei se você estava no dia, a gente também fez um passeio de barco ali, desceu ali, eu não me lembro. Não, eu não fiz, mas tem um passeio lá, que você pega o barco em Valeta para ir para as 3 cidades. Isso. Agora, o que não pode faltar é a Blue Lagoon, né? Não, com certeza. Essa não pode, é o cartão postal, é a cara de Malta. Se tiver que escolher apenas um, que escolha a Blue Lagoon, porque exatamente. É simplesmente paradisíaco, assim, é lindo, maravilhoso. Sim, é perfeito. É difícil escolher passeio em Malta, Sim, tem muita coisa, né? Eu mesmo tô montando esse roteiro do grupo que eu vou levar em setembro e fico, nossa, o que eu vou escolher, o que eu não vou escolher, o que a gente vai fazer juntas, porque vamos ter alguns passeios juntas. E aí eu fico nisso, né? Vou tentar pensar muito nas praias de areia, porque tem muitas, né? A gente acha assim, nossa, Malta, Europa, só praia de pedra. Em Malta tem muita praia de areia também. Tem umas praias com faixa de areia grandes, né? Não sei se você foi na Gadira Bay, que é mais ali no norte. Sim. Então tem muita coisa assim que... Não, Malta é perfeito, né? É lindo, é difícil, a gente pode elencar várias coisas. Eu preciso voltar lá, porque eu tenho coisas que eu não fiz lá Sim, ainda. não, com certeza. Eu tô aqui, gente, tem que aproveitar essa vez agora pra ir onde eu não fui. Mas eu também tô levando pessoas que nunca foram, então tem coisas que não dá pra ficar de fora, né? Valeta, Slima, Gozo, né? Passar o dia em Gozo, não sei se você passou. Muito, muito lindo. Sim. E você vai em setembro, né? Acho que foi em agosto que teve aquela festa com os fogos maravilhosa. Sim, foi em agosto. Foi lindo, né? Nossa, eu sempre lembro daquilo. Mas eu tava olhando no calendário de festas e tem algumas em setembro também, em outras cidades. Que coisa boa, que coisa boa. Então, tem isso, né? Sim, Muito Sheila, lindo. agora pra finalizar, você tem alguma dica pra quem vai fazer intercâmbio? Quem tá pensando ainda, tá meio na dúvida, na verdade, né? Se vai pra Malta, se não vai, o que você fala? Só vai. Na verdade, assim, é uma coisa que é viciante. Depois que você vai, não tem mais como voltar atrás e se arrepender, porque não tem como ser uma escolha ruim. Eu acho que
independente da fase da vida, independente da fase de desenvolvimento de língua, e hoje, principalmente, em que a gente tem, né, tantas possibilidades, e principalmente tendo uma pessoa, uma guia como você, que já passou, que já conhece, eu acho que se organize e vá. E se não der para se organizar antes, se organize para ir e depois o resto se ajeita, porque isso, olha, é uma experiência assim de desenvolvimento pessoal, cultural e eu vou te dizer que assim de vida, porque Sim. as interações, nós voltamos outra pessoa, é um presente que toda pessoa merece se dar. É simplesmente isso, não tenha Nossa, dúvida. sim. Gostei dessa parte do presente. E é engraçado porque com todas as pessoas que eu converso, Malta mudou a vida. E aí poderia ter sido outro destino e tal. Mas todas as pessoas que fizeram intercâmbio em Malta, tipo, não, mudou a minha vida. A Raquel mesmo, tipo, tá morando em Portugal Sim. agora, e outra pessoa tá fazendo isso, eu tô com a minha agência, então Eu assim, fui para Londres, eu fiquei um mês sim, em Londres depois por causa da coragem que eu tive em Malta. sim, abriu as portas, né? Sim, totalmente. Assim, eu demorei muitos anos para fazer o intercâmbio exatamente por essa insegurança do inglês. Não me sentia suficiente, não sentia que eu ia conseguir alcançar, vergonha de estar sempre com a turma Team, vendo sempre a turma Team fazer. E aí, quando eu fiz, eu falei, meu Deus, quantos anos eu perdi, que eu podia ter feito isso antes. Mudou literalmente minha vida. Uma vez por ano, eu estou fazendo intercâmbio desde Ó, que eu fui para Malta. olha aí, que ótimo. Então, e você tá falando nessa questão de turma teen e tal, você sentiu que tinha mais pessoas 30 a mais? Como que foi essa experiência em relação a Então, isso? apesar da Clube Class não ser uma escola que tem uma sala reservada, 30 a mais, 40 a mais, que era o que eu temia, eu não me senti em nenhum momento desamparada, digamos assim. Eu conheci pessoas, né, da minha idade, um pouco mais novas que eu, pessoas que estavam lá trabalhando, que tinham uma outra cabeça para estudar. Então, assim, tem sim, obviamente, a maioria do público é um público teen, mas na convivência isso não teve nenhuma interferência, foi muito legal essa troca, porque exatamente como eles acabam sendo até mais avançados no inglês do que no meu caso dava para trocar assuntos básicos, né? Então a gente acabava interagindo, isso para mim não foi um problema, que era o meu grande medo, e no fim das contas eu percebi que esse era o menor dos problemas, assim, não Sim. teve mesmo. Ai, que bom então. Muito, e fiz grandes amigos, como Sim, você, com a gente se fala certeza. E às vezes, sempre. né, o Brasil é muito grande, a gente não consegue se encontrar direto, Sim. mas tá ali com aquela amizade virtual. E às vezes, né, vai que a gente se encontra em Malta de novo, Pois combina é, aí. setembro, meu aniversário, Olha férias, aí. assim. Hoje a gente faz uma viagem, né, daqui 10 anos da Quem turma de sabe? Malta. A gente já reuniu parte da turma em São Paulo, Sim, eu não acredita? consegui ir, já reuniu, É sim. bem legal. É uma experiência de vida, muito bom. Aconselho muito e principalmente guiado por você. Eu ainda quero ir numa turma, Então viu? pronto. Muito obrigada, Sheila, por esse tempinho aí pra Imagina. gente fazer essa troca sobre Malta. E o espaço tá aqui também pra gente conversar mais. E aí pode ser sobre outros intercâmbios, sobre outras Sério, a hora que viagens. quiser. Obrigada, eu que agradeço mesmo. E o sucesso para vocês. E quero ver as fotos, quero acompanhar essa viagem aí, viu? Então tá bom, muito obrigada. Beijo, tchau. Beijo.